Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fala Galtuso, eu sou o Jean Galtuso, e aí? Bom, seguinte, no vídeo de hoje vamos para E se fosse ao contrário? Vamos pegar aquelas publicações, aqueles atos, aquelas coisas que acontecem e você para e pensa, caraca, se fosse ao contrário isso seria errado, não seria não? E é isso que a gente vai ver hoje, é um quadro que faz um tempinho que eu não trago nada. Parece que as pessoas estavam se controlando nesse tempo, mas aí eu fiz um compiladinho bacana e a gente vai dar uma olhada nisso hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse quadro específico, deixa seu joinha se está chegando de paraquedas. Quer motivar alguém hoje? Me motive, se inscrever no canal. Tá no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada e vai me motivar imensamente a continuar trazendo conteúdos para este canal. Bora pro vídeo de hoje, certo? Então vamos começar com E se fosse o contrário? Gente, esse aqui é fresquinho e é assim, muito... Ai, como que eu posso dizer? Cada vez que você assiste isso, mais estranho a gente se sente. Pelo menos é o que acontece comigo. Eu assisti várias vezes e várias vezes eu fiquei muito incomodado com a situação que eu vou te mostrar agora. A dona da cocada vai fazer as honras da casa, vai servir todo mundo, Silene. Por favor, pode oferecer, tá todo mundo querendo a sua cocada, tá, Silene? Ai, sua linda! Obrigada, tá? Tô muito feliz de você estar aqui. E tá todo mundo louco pela cocada. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar pra quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém, porque você vai dizer o que eu tenho que fazer. Tati, machado Pra quem aqui. vai agora? Pra Tati? Bacana, galera. Bacana, hein? Por favor. Muito obrigada. Pra quem agora que a senhora E orienta? depois para o Renato, porque ontem ele parou e falou que queria comer todas as cocadas. Então tá aqui o seu Renato. Pra quem é a primeira dama dele? Sua esposa. Ótimo. Conseguiu pegar a situação constrangedora aqui? Então vamos ver só o comecinho. Veja a nossa apresentadora indo até a convidada que fez a cocada, dando para ela servir as pessoas. O mais estranho aqui, é claro, é o tom de pele das duas integrantes desse ato bem estranho, né? A apresentadora entrega para uma mulher negra. A cocada vai fazer as honras da casa, vai servir todo mundo, Silene. Por favor, Ai, pode oferecer, tá todo mundo querendo a sua cocada, tá, Silene? É extremamente constrangedora a situação. Primeiro, se a apresentadora estava segurando a cocada, por que ela já não distribuiu a cocada para as pessoas? Por que ela teve que fazer a dona Silene, que fez a cocada, se levantar para entregar? A Globo gosta de levantar sempre as pautas de que são donas da verdade, da virtude, são anti aquilo outro, mas só de falar mesmo, né? Quando a gente vai ver os atos, quando a gente vai ver na prática, a gente vê que eles têm aquele pezinho de preconceito, né? Ela é convidada, ela fez a cocada e ela vai servir por qual motivo as pessoas? Será que a apresentadora confundiu aí e viu na Silene um papel de serviçal? Não sei, ficou bem esquisito. Toda vez que eu assisto isso, eu acho muito esquisito. Até aqui, ó, aula de como lidar com o racismo estrutural. Parabéns, Manuel Soares, que foi o outro apresentador que se levantou para ajudar a dona Silene. Mas é muito esquisito que um monte de gente branca está sentada, né? Enquanto há duas pessoas negras servindo essas pessoas brancas. Não é Dona Globo, que gosta de pagar aí de moralista, que gosta de ser dona da virtude, só na fala mesmo. Eu, se fosse ao contrário, que é muito simples, se fosse qualquer opositor à Globo, qualquer pessoa que tem ideais mais contra a Globo, assim, contra os ideais que a Globo prega, por exemplo, se fosse Jair Bolsonaro no papel da apresentadora que entregou a bandejinha de cocada da dona Silene, que foi ela mesma que fez, para a dona Silene servir. Será que a gente ia ver uma comoção na internet dizendo Bolsonaro é racista, só porque a dona Silene é negra e fez cocada, ele viu ela como se fosse uma serviçal? Tá? A gente viu uma mobilização na internet, mas nada nesse teor de racismo, a ponto de apontar o dedo e dizer você é e tal. Isso não acontece
quando as pessoas são envolvidas, são dentro da patotinha da moralidade do bem dentro da Globo. Então, e se fosse ao contrário? E se fosse qualquer outra pessoa que não fosse da patotinha da Globo, que se não fosse os moralistas da Globo? Será que essa repercussão desse vídeo seria diferente? Seria? Quando eu assisti esse vídeo eu achei muito esquisito, para dizer o mínimo, tá? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Clássico vídeo da Marilena Chauí dizendo que odeia a classe média. Vamos dar uma olhada e quem tanto tá junto com ela, falando essa abobrinha, esse discurso de ódio, né? Marilena Chauí. E por que eu defendo esse ponto de vista? Ok, isso aqui, Lula, temos o nome da Dilma aqui relacionado, então é um ato progressista, né, para as pessoas que são simpatizantes dessas ideias. E o que Marilene Chauí diz? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. Eu não sei até onde isso é, mas para mim isso é um discurso de ódio claro, né? Acho que é um discurso de ódio claro e Lula tá ali rindo. É um atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante. Ó, porque você não tá sendo nada arrogante agora. Terrorista. É uma coisa fora do comum. Manobrista. Então, enfim, esse vídeo é antigo, a gente já viu recentemente Lula falando que a classe média ostenta demais, no padrão dele, que ele falou lá, absurdo, né? Mas, assim, o ponto aqui, se fosse o contrário, se não fosse da patotinha da moralidade, que integra lá também a Rede Globo, se não fosse da patotinha do bem, né, que tenha lá as regras de boas virtudes do cidadão embaixo do braço, se fosse qualquer outra pessoa que não fosse dessa corja aí, dessa turminha da alegria aí, falando que odeia, sei lá, os pobres, será que ia pegar bem? Qualquer outra pessoa falando eu odeio os pobres, porque eles são os mais ignorantes, são os mais reacionários, os mais progressistas, que querem as coisas tudo de mão beijada. Você acha que isso pega bem? Não. Se você escutou a frase eu odeio o pobre e ficou indignado, você também deve se sentir indignado com a frase eu odeio a classe média. Porque assim, não é no discurso do Lula que ele ergueu as pessoas da pobreza para a classe média, então ele odeia todo mundo? Eu não entendo, porque essa galera que fala odeia a classe média, eles não estão na classe média e também não são pobres, eles são a elite do país. Lembrando que Lula ostentou ultimamente aí um relógio de 80 mil, né? Fez um casamento aí caríssimo, que encontrou no lixo do seu casamento, vinhos que custavam 5 mil reais. Então, claramente, quem ostenta muito é a elite aí progressista, enquanto faz dos pobres o seu viés aí de voto, né? O seu curral eleitoral, por assim dizer, e os pobres sempre vão ficar pobres, porque eles odeiam a classe média. E também não pode ter pobres se tornando elite, porque daí vão competir de poder contra eles. Então, o que esses progressistas querem? Bastante pobres, então por isso eles odeiam a classe média, porque daí não dá para controlar exatamente, porque eles são, como ela mesma disse, conservadores. Eles lutam pelos direitos que eles têm, pelas propriedades que eles têm, enquanto a elite progressista quer desapropriar tudo isso para pegar para si e dividir migalhinhas com os pobres para manter eles felizes, né? Bem entre aspas. Então vamos fazer se fosse o contrário, e se fosse, sei lá, não sei, qualquer um de direita, pensa um de direita aí falando eu odeio a classe pobre. E aí? Qual seria a repercussão dessa frase numa voz direitista? Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Voltando ao tópico de cor de pele, veja isso daqui, ó. Aqui começa o racismo. Colocaram aqui, eu me sinto maravilhosa, nasci negra. E se fosse ao contrário, como é que seria? Porque eu acho que o racismo começa daqui, viu? Ó, eu não acho que o racismo começa nessa frase, eu acho que ele começa com atitudes racistas, certo? Não acho que essa frase esteja errada e nem que seja racista. O meu ponto aqui é as medidas diferentes para frases iguais ou ações iguais, que mudam apenas o sujeito muitas das vezes. Como por exemplo, tem um comentário aqui que eu vou ler rapidinho, ó. É questão de contexto social, pessoas negras sempre foram diminuídas. O texto está apenas empoderando essas pessoas ainda como uma artista incrível.
Beleza, vamos pegar o contexto de pessoas negras sempre foram diminuídas. Perfeito, concordo. Durante séculos houve de fato isso, tá? Aí o texto apenas empodera. Concordo, empodera essas pessoas. Só que essa frase não seguiria esse pensamento, esse comentário lógico e esse comentário sensato, tá? Porque nos dias de hoje haveria uma deturpação desse mesmo sentimento quando é referido a uma pessoa negra. Se fosse referido a uma pessoa branca, aí ficaria exposto como uma frase racista. A mesma frase, eu me sinto maravilhosa, nasci branca, seria visto como revoltante. Como que deixam escrever uma frase racista? Mas não é racismo. Se a pessoa é branca e se sente maravilhosa por nascer branca, isso não é racismo, isso é empoderamento também. Isso é se sentir orgulhoso com o que é, certo? Então, eu vejo essa frase, eu me sinto maravilhosa, nasci negra, uma frase ok, perfeita. Se você é negra, se sente maravilhosa porque nasceu negra, perfeito, incrível, sensacional. E também acho sensacional, de igual importância, se a frase fosse escrita, eu me sinto maravilhosa, nasci branca, porque não tem diferença essa frase. Isso vai para as pessoas que nasceram com essa característica, com esta cor, e não é uma expressão ou um ato racista. Então esse quadro, se fosse contrário, fala exatamente isso, a hipocrisia e as duas medidas que a mesma ação, a mesma frase ou a mesma atitude tem quando é deparado com ideais diferentes. Então quando uma frase, eu me sinto maravilhosa, nasci negra, ao meu ver é perfeita, é incrível, tá ok, para o progressista deve ser a mesma sensação, mas quando é o contrário, para o progressista ele acha que é um discurso de ódio, é um ataque preconceituoso, é um ataque racista, aí a gente vê como há hipocrisia nessas pessoas, onde eles não conseguem distinguir essas frases, essas falas, atos racistas, verdadeiramente racistas, com frases de empoderamento, como o próprio comentário aqui do rapaz disse aqui, é um empoderamento para aquela pessoa que se sente maravilhosa da forma que nasceu. E acabou. Ponto, tá? Só que hoje em dia a gente sabe que não é assim. Se houvesse uma frase, eu me sinto maravilhosa, nasci branca, provavelmente ia haver um rebuliço na internet, principalmente no Twitter, falando que quem deixou escrever isso é um racista, blá, blá, blá. Você já sabe. É verdade. Para finalizar, uma publicação que apareceu no LinkedIn há uns tempos atrás, que no meu ponto de vista é complexa, tá? E a solução é muito mais difícil ainda do que simplesmente separar o joio do trigo, sabe? Simplesmente peneirar por cor de pele ou por gênero e tudo mais, que é essa imagem aqui, ó. Atenção, mulher negra, tem estágio para você com salário de 2.700. Lá em cima, atenção, mulher trans negra, travesti negra, mulher cis negra, tem vaga de estágio para vocês com salário de 2.700 e tem vaga flexível e remota. É claramente um anúncio sexista e racista ao meu ponto de vista. Por que é sexista? Mulher trans negra significa que é um homem que é mulher. Então a vaga poderia ser para um homem também, certo? Assim como tem travesti negra, também é um homem, né? Travesti é um homem que se veste de mulher. Então o trabalho poderia ser feito por um homem, assim como pode ser feito por uma mulher. Beleza, tá bom? Então, sexista. E racista, né, ou preconceituosa, porque é só para negros, negras no caso, né, só para negras. Se você olha para essa imagem e fala, não, já tá tudo bem, a empresa decidiu que esse é o perfil, tá, beleza. Eu não concordo 100%, tá, concordo em certa medida. De fato, há trabalhos que mulheres são melhores, há trabalhos que homens são melhores, tá, isso acontece, isso é real, tá, mas essa vaga de emprego aqui serve para os dois. A diferença aqui é que está completamente no ponto identitário. A vaga ali exclui para tom de pele e exclui para opção sexual. Mas aqui, o se fosse o contrário é simples, né? Só aceitamos mulheres cis, brancas, ou homens cis e brancos. Pronto! Todo o Twitter, todas as redes sociais, toda a mídia ia chamar essa propaganda, né, se fosse o contrário, de uma propaganda misógina, de uma propaganda sexista, de uma propaganda racista, taxista, motorista, cientista, alergologista, especialista, enfim, todos os istas que servem para prejudicar as outras pessoas, eles incluem até uns a mais aí que nem eu citei, certo? Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado, dando umas risadas, se revoltado, enfim, tenha mexido com o teu coraçãozinho no dia de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, certo? Dessa vez não é um Pix de pagamento, mas sim um Pix do meu TikTok, vai lá e me segue, certo? Outros vídeos e a gente se vê no próximo, fui!